Me lembro que passava as férias no sítio dos meus avós, quando ocorreu este relato. O sítio de nossa família é um sítio simples, com uma lagoa no fundo, uma pequena criação de porcos, galinhas e alguns cachorros e gatos. Eu me lembro que já era mais ou menos 8 horas da noite. E isso já é tarde para quem vive na roça. E foi quando a minha avó nos chamou para dormir. Fui para o quarto e armei a rede perto do guarda-roupa, que era bem antigo. Fiz minhas orações, apaguei a luz, deixando somente uma vela acesa. Isto é um costume de pessoa da roça. E foi quando olhei para cima e vi um negrinho de cócoras em cima do guarda-roupa rindo, e olhando e me encarando. Fiquei paralisado. Ele olhou para mim e falou: "Moleque, se tu fechar os olhos, eu vou pular em cima de tu." Fiquei ali olhando para ele e ele olhando para mim, sorrindo, e eu aguentando firme para não dormir e aquela coisa pular em cima de mim. Porém, o sono apertou e eu comecei a fechar os olhos. E quando finalmente caí no sono, e daí senti o peso do negrinho. Caí da rede e aquilo riu de mim dizendo: "Eu avisei." Saí correndo para o quarto da minha avó. Contei tudo para ela e ela acreditou. E na manhã seguinte, ela me disse que aquela criatura era o Saci e que muitas vezes ela já tinha o visto por ali. E aquele Saci gosta muito de pregar peça nas pessoas. Boa noite. Olá, estou aqui para contar uma coisa que aconteceu comigo. E isso aconteceu no ano de 2013, quando eu servi o quartel. Tudo começou quando entrei no quartel. Bem, eu não queria servir, porém não tive escolha. Fui chamado. E então, passamos apenas 2 semanas de internado. E então, depois de alguns dias, as coisas começaram. Fui conversar com o sargento, mas ele não podia fazer nada. E apenas me confortava, porém não foi o bastante. Aquele lugar era uma tortura, e a energia de lá era toda negativa. E foi quando eu despertei um dom. Sempre fui interessado no assunto sobrenatural, mas nunca havia vivido algo como iria viver lá. E algum tempo depois, a mulher de preto apareceu. Ela usava um vestido longo e um véu na cabeça cobrindo seu rosto. E sempre parada, com as mãos juntas. E sempre a uma certa distância de mim. Ela não se aproximava muito. E depois de uma semana vendo aquilo, eu comecei a pirar. Foi então que conversei com o tenente e ele me indicou um psicólogo. E daí eu comecei a ir. Bem, as coisas não melhoraram muito, pois eu continuava vendo aquele ser. Mas o pior foi que as noites que eu dormia no quartel, eu passei a ter pesadelos horríveis. E então, uma voz estridente me dizia, como se estivesse ao meu lado: "Vou te matar, você vai morrer aqui." E aquilo me deixava cada vez mais inquieto. Passei no psiquiatra e comecei a tomar remédios para controlar a ansiedade. E por hora parecia ter dado certo. Porém, eu estava plenamente enganado. Num dos meus serviços, eu estava na cozinha, sentado na cadeira. E aquela coisa
passou pela janela da cozinha. Virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Eu pude ver que embaixo do seu véu preto, o seu rosto era apenas uma caveira. Aquela caveira riu e saiu andando. Aquilo me deixou desesperado. Outros soldados que trabalhavam comigo também estavam lá. Mas ninguém percebeu o que estava acontecendo. E depois que voltei a ficar sozinho, tomei coragem e perguntei o que ela queria comigo. E mais uma vez, fui deixado à beira da loucura quando ela estendeu a mão para mim. Coisa que aquilo nunca havia feito antes. E essa foi uma das vezes em que eu encarei aquela entidade que estava me deixando louco. Fui conversar com o padre e ele me disse que aquilo não era deste mundo. E que pelos seus estudos em demonologia, ele tinha um palpite que aquela entidade era um demônio chamado Valak. E aquelas foram as 2 piores semanas da minha vida naquele quartel. Hoje eu frequento um terreiro de Umbanda e estudo bastante o sobrenatural para ajudar quem precise. Bem, eu não sou demonólogo, mas quem sabe um dia. Tem uma marca na minha mão de quando eu me machuquei, me arranhando até sangrar. Hoje já não a vejo mais. E não sinto mais aquela coisa como antes. Mas quando há algo importante para acontecer, recebo recados por meio de sonhos. Ou consigo sentir as energias de lugares e às vezes ver espíritos. Mas agora com muito menos frequência. Mas o quartel me despertou algo que eu sempre acreditei. Boa noite. Boa noite. Vou contar aqui um relato que a minha mãe me contou. Bem, ela não gosta muito dessas coisas sobrenaturais. Até por isso mesmo. E ainda hoje, ela tem pavor quando lembra deste caso. E ela disse que muitos não acreditam. A minha mãe e toda a sua família é do Rio Grande do Norte. E ela lembra de quando ela ainda era moça. E que mesmo muitas vezes ela ia para festas. E lá, festa era o que não faltava. E uma vez a minha avó contou que lá tinha uma moça que era muito festeira. E se deixasse, ela ia todos os dias. E certo dia, numa sexta-feira, havia uma festa que ela não podia perder. E a mãe da moça brigou, dizendo que ela não ia. E a moça, muito nervosa, disse que ia de qualquer jeito. E se bobeasse, ela ia dançar com o diabo mesmo. E assim ela foi. A minha avó disse que na festa chegou um moço muito elegante, que todos pararam para ver. E ele foi bem na direção a ela. E assim, os dois dançaram a noite toda. Ninguém nunca havia visto aquele rapaz antes. E ao subir em seu carro, a moça foi atrás dele e perguntou seu nome. Bem, e ele disse: "Eu sou aquele que você prometeu dançar a noite toda." E então a moça disse que não estava entendendo. E daí ele completou: "Eu sou o diabo." A minha avó disse que a moça desmaiou e foi para o hospital. E ao acordar, ficou desesperada, dizendo que havia dançado com o diabo. Parece que ela ficou muito tempo internada numa clínica.
E se alguém perguntasse sobre o que houve naquele dia, ela pirava. A minha avó ainda falou que as pessoas que estavam na festa se lembram da dança dos dois. Porém, ninguém lembra do rosto do tal rapaz. A minha avó nunca foi de mentiras ou historinhas para assustar. E essa história é muito conhecida por lá. E um outro relato, ela presenciou numa missão onde todos normalmente vão. E um bêbado falou algo sobre o coisa ruim. A minha mãe disse que na hora teve uma ventania. E então apareceu um cara que não podia enxergar direito. Porém, ele xingava muito e passava muito pavor. Assim, todos começaram a correr. Ela disse que a minha tia na correria até perdeu o sapato. E foi a pior experiência dela. Boa noite.